Oi. Boa noite a todos. É com extrema honra, carinho, que recebemos a todos vocês homenageados e seus convidados para a homenagem que será prestada nessa noite. Aproveito e convido os senhores vereadores a tomarem assento em suas bancadas. Iniciando a nossa noite solene, passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Antes, porém, gostaria aqui de agradecer a presença da senhora Priscila Braga Rodrigues, diretora da OAB, professor José Augusto de Souza, da ABAL, Academia Brasileira Ambientalista de Letras, do professor Alexandro Antunes, da Secretaria de Educação, representando a nossa secretária, do nosso querido Edmar, do superintendente do INEA, nosso município, e o nosso querido vereador Gutinho de Areal. Sejam todos bem-vindos. E cumprimentando a essas personalidades e autoridades, cumprimento a todos os presentes e agradeço a presença e digo que todos nós vereadores estamos honrados com a presença de todos vocês nesse plenário. Sendo assim, para iniciarmos a nossa solenidade, passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, Agnes. Senhoras e senhores, muito boa noite. É com imenso prazer que essa Câmara Municipal se encontra reunida nessa data para realizar a 4ª edição do Prêmio Chico Mendes. A mesa já está composta pelos senhores vereadores. Gostaria de convidar nesse momento que todos ficássemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro.
filhos desses são minhas mães, gentil, pátria amada, Brasil. O Prêmio Chico Mendes busca valorizar aquelas pessoas que ao longo de sua vida tenham contribuído com suas ações, bons exemplos para a preservação do meio ambiente no município de Petrópolis. Essa premiação oficial é resultado de um projeto de autoria do vereador Silmar Fortes, no qual cada um dos 15 vereadores poderá agraciar um homenageado. A solenidade é fruto da organização da mesa diretora desta casa e está prevista para se realizar anualmente em junho, mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente. Passo agora a palavra ao presidente desta casa, excelentíssimo vereador Rony Medeiros, para abrir oficialmente esta solenidade. Senhores, boa noite novamente. Hoje, mais do que nunca, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. A maneira como são utilizados os recursos naturais, o desmatamento, a exploração do solo, o consumo de água e o descarte do lixo são apenas alguns exemplos de ações que podem influenciar o nosso futuro e a sobrevivência das espécies. Chico Mendes, que dá nome ao prêmio Seringueiro, que dedicou toda a sua vida à defesa dos povos da floresta, foi um exemplo de comprometimento em favor da justiça social e da preservação da natureza, tornando-se um ambientalista de renome mundial na década de 80. A criação de reservas extrativistas, o uso sustentável dos recursos naturais e seus esforços para proteger nossa flora e nossa fauna só alguns dos legados por eles deixados depois de seu assassinato em 1988. Essa inspiração fez criar a premiação de hoje. Assim, os vereadores aqui reunidos, em nome desta Casa Legislativa, decidem essa homenagem a todos os cidadãos que buscam uma postura de responsabilidade para minimizar os impactos da sociedade sobre o meio ambiente, utilizando os recursos de forma inteligente e sustentável, cuidando da nossa vida e das nossas próximas gerações. A consciência da necessidade de atitudes concretas, individuais e coletivas em nosso dia a dia fará com que a sociedade caminhe rumo à sustentabilidade, com harmonia entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação da natureza. Por isso, senhoras e senhores, sinto-me extremamente honrado em presidir esta 4ª edição do Prêmio Chico Mendes, prestigiando tão nobres e distintas pessoas da sociedade petropolitana. Parabéns a todos vocês.
Nesse momento, convido para falar em nome de todos os vereadores, o vereador Silmar Forte. Boa noite, presidente Rony Medeiros, vereadores, vereadora. É uma noite que simboliza muito para todos nós, pela história de vida, pela dedicação, pelo desafio desse brasileiro lá do Acre, que é um exemplo de cidadania, é um exemplo de luta por seus ideais. Então, quero aqui contar um pouco da história desse ilustre brasileiro que morreu, foi assassinado precocemente, covardemente, porque ele defendia o que ele acreditava, ele defendia o que era certo, ele defendia o seu país, o meio ambiente. Então, uma boa noite aos presentes, aos agraciados. Como todos sabem, estamos aqui hoje para celebrar a vida de Chico Mendes e a causa ambiental, com o prêmio que leva o seu nome. A casa se sente honrada por recebê-los. Este seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista brasileiro nasceu em uma família pobre. Seu pai ganhava vida extraindo látex das seringueiras na floresta amazônica. Aos 9 anos, o garoto Francisco Alves Mendes Filho também entrou para a vida de seringueiro. Era sua única opção, já que lhe foi negada a oportunidade de estudar. Até 1970, os donos da terra, nos seringais, não permitiam a existência de escolas. Chico só foi aprender a ler aos 20 anos de idade. Indignado com as condições de vida dos trabalhadores e dos moradores da região amazônica, tornou-se um líder do movimento de resistência pacífica ao meio ambiente. Defensor da floresta e dos direitos dos seringueiros, ele organizou os trabalhadores para protegerem o ambiente, suas casas e famílias contra a violência e a destruição realizadas pelos fazendeiros, ganhando apoio internacional. Também vimos isso recentemente, o que acontece na Amazônia. Isso não parou hoje, não parou no tempo, ainda continuamos com a luta pela terra e a luta para preservar o meio ambiente. Fundou o movimento sindical no Acre, em 1975, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, participando ativamente das lutas dos seringueiros para impedir desmatamentos. Montou o Conselho Nacional de Seringueiros, uma organização não governamental, criada para defender as condições de vida e trabalho das comunidades que dependem da floresta. Chico Mendes também atuou na luta pela posse da terra, contra os grandes proprietários, algo impossível de se pensar na região amazônica, até mesmo nos dias de hoje. Dessa forma, entrou em conflito com os donos de madeireiras, de seringais e de fazendas de gado. Vemos hoje a luta ainda dos povos da floresta contra o agronegócio, as usinas hidrelétricas, os índios na sua resistência. Participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, em 1977, e foi eleito vereador para a Câmara Municipal local. Nessa época, Chico Mendes sofreu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Em 1979, o vereador Chico Mendes lotou a Câmara Municipal, com debates entre lideranças sindicais, populares e religiosas. Foi acusado de subversão, por defender a democracia e a participação, e passou por interrogatórios. Foi torturado secretamente, e como estava sozinho nessa luta,
não podia denunciar o fato ou seria morto. Crueldade. Quando liderou o Encontro Nacional de Seringueiros em 85, a luta da categoria começou a ganhar repercussão nacional e internacional. Sua proposta de união dos povos da floresta, apresentada na ocasião, pretendia unir os interesses de índios e seringueiros em defesa da floresta amazônica. Seu projeto incluía a criação de reservas extrativistas para preservar as áreas indígenas e a floresta, e a garantia de reforma agrária para beneficiar os seringueiros. Transformado em símbolo da luta para defender a Amazônia e os povos da floresta, Chico Mendes recebeu a visita de membros da Organização das Nações Unidas, em Chapuri, em 87. Lá, os inspetores viram a devastação da floresta e a expulsão dos seringueiros, tudo feito com dinheiro de projetos financiados por bancos internacionais, a ganância e a cobiça sobre o meio ambiente. Logo em seguida, o ambientalista e líder sindical foi convidado a fazer essas denúncias no Congresso norte-americano. O resultado dessa viagem a Washington foi imediato. Em um mês, os financiamentos aos projetos de destruição da floresta foram suspensos. Chico foi acusado na imprensa por fazendeiros e políticos de prejudicar o progresso do estado do Acre. Temos que ter cuidado e fazer essa reflexão, porque também estamos na pauta de desenvolver, crescer economicamente, estamos esquecendo da sustentabilidade. Isso é preocupante nos dias de hoje. Em contrapartida, recebeu vários prêmios e homenagens no Brasil e no mundo, como uma das pessoas de mais destaque na defesa da ecologia. Casado com Ilzamar e pai de Sandino e Helenira, Chico realizaria alguns de seus sonhos ao assistir à criação das primeiras reservas extrativistas no Acre. Também conseguiu a desapropriação do seringal Cachoeira, de Darli Alves da Silva, em Chapuri. Foi quando as ameaças de morte se tornaram mais frequentes. Sabemos quantos brasileiros são ameaçados por defender o meio ambiente, a Amazônia e suas terras. Chico denunciou o fato às autoridades, deu nomes e pediu proteção policial. Nada conseguiu. Pouco mais de um ano após sua ida ao Senado dos Estados Unidos, o ativista acabava de completar 44 anos, quando foi assassinado covardemente, cruelmente, na porta de sua casa. Em 1990, o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy Alves Pereira foram julgados e condenados a 19 anos de prisão pela morte de Chico Mendes. Em dezembro de 2008, 20 anos depois de seu assassinato, por ocasião do Ministério da Justiça, decisão publicada no Diário Oficial da União de 11 de fevereiro de 2009, Chico Mendes foi anistiado em todos os processos de subversão que ocorriam contra ele. E sua viúva, Ilzamar Mendes, teve direito à indenização. Justiça foi feita. Chico teve uma importância inestimável para a região amazônica, para o Brasil e para a causa ambientalista. Acredito ser importante fazer essa pequena biografia sobre o ambientalista, porque os agraciados de hoje que vão receber esse prêmio, a honra de receber um prêmio de um brasileiro, símbolo de uma luta em relação ao meio ambiente. Como falei há pouco, Chico Mendes tinha apenas 44 anos de idade quando morreu. Não saberemos dizer o quanto Chico Mendes poderia acrescentar ainda à causa ambiental, se sua vida não tivesse sido tirada tão precocemente. Mas sabemos falar sobre o legado que deixou, e sem o número de ambientalistas iguais a vocês, que seguem, que surgiram e estão hoje na militância ecológica.
inspirados por ele. Este prêmio tem então a intenção de incentivar e destacar as ações destas pessoas que buscam a preservação da natureza, no momento em que se discute em todo o mundo o aquecimento global, a escassez da água, os desmatamentos e as queimadas. Esta solenidade também tem a intenção de nos fazer refletir sobre a importância do meio ambiente na qualidade de vida de nosso município, de nosso estado e de nosso país. Onde se observa, como em todo o planeta, uma mudança drástica e preocupante nas condições climáticas e na degradação do meio ambiente. Por isso, essa casa acredita ser importante o Prêmio Chico Mendes. Não somente para celebrar o legado do ambientalista, mas para destacar essa figura ímpar, que por vezes tem sua importância diminuída por aqueles que têm interesses contrários, voltados para o meio ambiente. Acredito também ser de extrema importância estarmos aqui hoje, vereadores, vereadoras, para agraciar pessoas que, assim como Chico Mendes, se dedicam à defesa da causa ambiental. Cidadãos que devem ter o devido reconhecimento da sociedade. Viva Chico Mendes! Viva o meio ambiente! Boa noite a todos. Obrigado, vereador Silmar, e parabéns pelas belas palavras. Nesse momento, a fim de representar os homenageados desta noite, convido o senhor doutor Ricardo Araújo Raposo, coordenador regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para que possa falar em nome dos agraciados. Boa noite, senhoras e senhores, seus familiares. Boa noite, senhor presidente, obrigado pela homenagem, obrigado a todos os vereadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa oratória em nome dos homenageados. Mas não poderia deixar de parabenizar o vereador Silmar pela criação do prêmio e nem de, como o senhor citou, a questão da violência lá no Acre, lá tão longe. Eu tive a honra de encontrar servidores aqui do INEA e de outros órgãos que estão aqui, que militam na ponta. A violência ela não está tão longe de nós quanto a gente pensa. Aqui na região serrana mesmo, nós somos vitimados a cada instante com casos de agressão a quem trabalha nos órgãos ambientais. Então, eu vou... a colinha aqui. Senhores e senhoras convidados, homenageados, seus familiares, autoridades presentes, imprensa, senhores vereadores, aos quais agradecemos de pronto pelas homenagens. Tive a honra de ser agraciado nesta premiação e mais ainda de ser o orador escolhido para esta ocasião, em nome dos homenageados desta noite. Nem sempre é fácil falar de meio ambiente de forma simplificada nestes poucos minutos, nos quais pretendo usar para dizer a melhor mensagem que encontrei para a nossa reflexão esta noite. Nos dias de hoje, a polarização também atinge o meio ambiente. E ele não é preto ou branco, não é da esquerda e nem é de direita. É de cores gradientes e diversas. É o caminho do meio das florestas. É direito de todas as gerações futuras. É das crianças. Receber um prêmio é um verdadeiro reconhecimento por um trabalho ou por serviços prestados para a sociedade durante um período
ou por toda uma vida. Chico Mendes, como já foi dito aqui, o ambientalista que empresta seu nome a esta premiação, é um bom exemplo disso. Demorou muito até ser reconhecido como protetor das florestas e pagou com a própria vida para deixar o seu legado. O exemplo da fé na causa ambiental em toda a sua amplitude e complexidade. Mas deixou semente por onde passou, e cá estamos hoje falando do seu nome, e principalmente de seus exemplos, de modo possamos sair daqui, cada um com uma reflexão sobre essa semeadura constante e diária pela vida de todos nós. Assim como árvores, vemos que uma boa gestão ambiental nossa de cada dia começa numa ideia, num sopro de vento, que leva sementes, por exemplo, para a criação de se germinar toda uma floresta, uma área de proteção ambiental, tudo que está contido nela, as plantas e flores que crescerão sob suas folhas, os bichos sob seus frutos, a água sob as suas pedras, suas raízes podem ser as crianças, a educação ambiental. Isso vai nos garantir solo fértil e firme para o futuro. Os galhos podem ser os nossos braços no dia a dia em busca de luz para resolvermos conflitos, problemas infinitos, cheios de amparo legal, nem sempre cumpridos. Aspectos científicos e o que fazer com os bichos. Ventanias, as formigas que atacam os brotos de forma implacável e o machado, somos todos nós. Quando negligenciamos o meio ambiente, quando o animal morre no oceano por causa do plástico, somos nós. Quando soltamos um balão e a mata arde, ou quando um papel vai parar no lixo, somos nós. Quando um rio recebe esgoto da nossa casa, ou uma nascente morre aterrada para construirmos mais casas, somos todos nós. Estamos fazendo isso todos os dias, desde quando? Eu me pergunto. Quando fazemos escolhas erradas para as políticas ambientais, somos nós. Repare quanto nós dependemos da natureza para viver bem. Na aldeia global, reparem quanto espaço o meio ambiente ocupa na pauta mundial e na mídia. Passe a reparar só. Mas com os olhos dos outros, com os outros olhos de quem não tem mais água potável para beber a poucos quilômetros daqui de onde estamos. O meio ambiente nos move, desde o primeiro respiro da manhã até um simples banho quente de chuveiro elétrico na noite. E move nossos carros sobre o asfalto, move até a máquina de asfalto. O sol, que irradia cada vez mais calor em cidades sem árvores, mexe o asfalto. Não entendemos quase nada de meio ambiente e duvidamos que alguém entenda tudo. Mas a ideia de crianças andando numa floresta, num futuro não muito distante, e lembrando os nossos nomes, como foi lembrado Chico Mendes aqui, cada árvore e o que fizemos por elas, nos comove, nos move. Somos nós que vamos ter que resolver o que fazer. Esperamos, sinceramente, ver o nome de cada um de vocês aqui nessa sala, lá naquela floresta que podemos criar juntos a partir de hoje. Boa noite. Passo a palavra nesse momento novamente ao nosso mestre de cerimônia, por favor. Chegamos ao momento mais solene desta noite. Procederemos agora à chamada dos autores e seus respectivos homenageados para receberem o Prêmio Chico Mendes 2018-2019. Convido o vereador Ingo Rames e seu homenageado, o senhor Julian Cronenberg. Uma salva de palmas, por favor. Iniciou no montanhismo aos 14 anos, associando-se ao Centro Excursionista Metropolitano. Desde então desenvolve ações de incentivo à prática do esporte, que envolve atividade física e contato com a natureza. É guia credenciado no CEP, já ter atuado como diretor técnico e presidente, sendo hoje seu conselheiro consultivo. Coordena eventos de montanhismo, apoia ações culturais e de incremento a este esporte e vem colaborando com diversos projetos de lei em nossa cidade,
e também projetos a nível nacional, no sentido de disciplinar e sinalizar acessos a sítios naturais. Por esse motivo, a Câmara se sente honrada em prestar esta mais que justa homenagem. Palmas, por favor. Convido o vereador Ronaldo Ramos e a sua homenageada, a senhora Priscila Franco Steyer. Palmas, por favor. Bacharel em Biologia, com ênfase em Ecologia, com estudos avançados em Agroecologia na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e mestrado em Governança Ambiental na Universidade de Freiburg, na Alemanha, Freiburg. Atua como analista ambiental da APA Petrópolis, já tendo trabalhado na mesma função no IBAMA MMA. Em nossa cidade, participou de projetos como o de diagnóstico de viabilidade econômica para o empreendimento comunitário da coleta seletiva de lixo no bairro Bonfim, de mobilização e capacitação de jovens protagonistas rumo ao Conselho Jovem da APA Petrópolis, e hoje trabalha na mobilização para oportunizar o turismo de base comunitária no quilombo da Tapera. Receba os nossos aplausos. Convido a vereadora Gilda Beatriz e o seu homenageado, o senhor Paulo Estevão Graça Pereira. Palmas, por favor. Biólogo licenciado e bacharel pela Universidade de Santa Úrsula e pós-graduado em aquacultura, é pesquisador do IPQM, SUDEP, Pesagro Rio, com estágios e cursos em aquacultura nos Estados Unidos e Equador, de processamento de alimentos na Itália e Estados Unidos, visitas e trabalhos em vários parques, aquários, zoológicos e museus do Brasil e do exterior. Em sua extensa trajetória profissional, vem realizando diversos trabalhos de consultoria, implantação, desenvolvimento de operação de projetos visando cultivo, educação ambiental, licenciamento, gestão, ecoturismo, desenvolvimento e recuperação ambiental. Por esses motivos, receba os aplausos do Poder Legislativo. Uma salva de palmas. Convido o próximo vereador, vereador Jamil Sabra Neto, e a sua homenageada, a doutora Roberta D'Angelo Cunha Leite. Palmas, por favor. Presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais e membro da Comissão do Meio Ambiente, ambas da OAB Petrópolis, é também conselheiro da Reserva Biológica Estadual de Araras e do Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela. Como advogada, é formada no curso de Perita Judicial Ambiental e representa a OAB Petrópolis no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Por esses motivos, receba os aplausos do Poder Legislativo Municipal. Convido o próximo vereador, vereador Justino do Raio X, e a sua homenageada, a jovem Pamela Mércia Pinto Gomes. Palmas, por favor. Formada em Gestão Ambiental e pós-graduada em Engenharia Ambiental, participa há 3 anos como voluntária da ONG Projeto Água, da qual foi nomeada em 2018 como diretora de Meio Ambiente. Dentro e fora desse projeto, realiza palestras de conscientização para jovens aprendizes, escolas e CIPACs. Dentre outras atribuições, compõe o corpo técnico do projeto Aquaponia, Cidadania e Sustentabilidade no Meio Ambiente Escolar. O projeto, idealizado pelo Rotary Bingen, com a participação da Prefeitura, e o projeto Água, visa
implantar esse sistema e a criação de peixes com hortaliças em escolas municipais. Por esses motivos, recebo os aplausos dessa Câmara Municipal. Convido o vereador Marcelo da Silveira, que premiará o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e subbacias hidrográficas dos rios Paquequé e Preto. Uma salva de palmas para o seu representante. Órgão colegiado que promove a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da região 4 do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo 10 municípios, dentre eles Petrópolis. O comitê é composto por 36 membros, distribuídos entre o poder público, sociedade civil e usuários, e vem realizando importantes encontros, campanhas, programas e projetos visando o saneamento, análise, proteção e monitoramento da qualidade da água em nossa região. Recebo os aplausos do Poder Legislativo Municipal. Convido o vereador Marcelo Lessa e o seu homenageado, o senhor Renato Stefani Massa, que será representado pelo senhor Lucas. Palmas, por favor. Com graduação e mestrado em Ciências Biológicas e extensa experiência profissional, é coordenador técnico regional e assessor da Superintendência do Piabanha. Também ministra palestras sobre licenciamento junto a entidades, orientando sobre as leis e instrumentos de controle ambientais. Atuando no INEA desde 2009, advindo de concurso público, sempre atuou nesta superintendência, que inclui Petrópolis entre seus 9 municípios. Região esta destacada pela qualidade de suas equipes técnicas, registrando os melhores indicativos do Estado na fiscalização, licenciamento e educação ambiental. Recebo os aplausos do Poder Legislativo. Convido o vereador Márcio Arruda, que prestará sua homenagem ao Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, Casa de Cultura Cocobarçante. Palmas, por favor, a seus representantes. Artista plástico e designer, é o criador e fundador desse primeiro museu de artesanato do Estado do Rio de Janeiro, localizado em nossa cidade, dentro dos conceitos da museologia social e da sustentabilidade, com acervo de 300 peças confeccionadas com reaproveitamento e desenvolvidas principalmente nas favelas do Rio de Janeiro. A Galeria de Arte valoriza o trabalho de artesãos fluminenses, alternando exposições e venda de peças de grupos de produção locais, como a ONG Crioula e outras, já tendo realizado mais de 150 eventos de promoção ao artesanato e atitudes sustentáveis à preservação do meio ambiente. Recebo os aplausos do Poder Legislativo Municipal. Convido o vereador Maurinho Branco, que vai prestar a sua homenagem à senhora Isabela Fernandes. Palmas, por favor. Gestora da Reserva Biológica Estadual de Araras, homenageada em Engenharia Civil, tendo se graduado com ênfase em meio ambiente e desenvolvimento territorial, especializando-se em gestão ambiental, engenharia ambiental e sanitária, pela UERJ. Tem se destacado pelo estabelecimento de procedimentos, ferramentas de controle e sistematização de dados, além de manter reserva livre dos temidos incêndios florestais, um trabalho árduo de preservação ambiental realizado junto à comunidade. Destaca-se também pelo fortalecimento da pesquisa científica, a gestão participativa e as parcerias
da reserva junto aos atores territoriais da região. Receba, assim, os aplausos desta Casa Legislativa. Convido o professor Leandro Azevedo e sua homenageada, a senhora Daniele de Freitas Isidro. Palmas, por favor. Nossa homenageada atua no desenvolvimento de atividades de educação ambiental na Reserva Biológica Estadual de Araras. Nas escolas do entorno da unidade de conservação, instrui sobre a importância da fauna e da biodiversidade, também a importância na preservação e combate a incêndios florestais. Por esse motivo, receba os aplausos desta Casa de Leis. Convido o vereador Rony Medeiros e o seu homenageado, o senhor Ricardo Araújo Raposo. Palmas, por favor. Destaca-se na área ambiental, possuindo especialização em gestão pública, de unidades de conservação, fiscalização e licenciamento. Tem entre seus principais feitos o projeto Muriqui de conservação do macaco humano carvoeiro, o maior primata das Américas. Foi coordenador socioambiental do INEA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, para a região serrana do Rio, assumindo a gestão de maior unidade de conservação, o Parque Estadual dos Três Picos, e depois a gerência de todas as unidades de conservação estadual na diretoria de biodiversidade. Desde 2017, atua como coordenador regional do Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, para a região Sudeste, conquistando avanços em nossa região, em especial na área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e na APA Petrópolis. Receba os aplausos desta casa. O vereador Rony Medeiros representará também o vereador Jorge Relojão, que homenagearão o senhor Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite. Palmas, por favor. Engenheiro agrônomo, com 35 anos de profissão, especializado em agroecologia, gestão de recursos hídricos e sistema de gestão, trabalhou nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e Caatinga. Foi diretor do Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro, diretor na Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, coordenador da comissão responsável pela criação do Comitê Piabanha, da qual foi presidente por 4 mandatos. Participou da criação do Parque Natural Municipal de Petrópolis e do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense. Representou a sociedade civil na comissão de elaboração do Plano Nacional de Combate à Desertificação e atua como consultor em diversas empresas e entidades. Receba assim os nossos aplausos. Convido o vereador Silmar Fortes, que prestará homenagem ao senhor Cleveland Máximo Jones. Palmas, por favor. Formado em Física e Economia e pós-graduado em Economia Internacional pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, pós-graduado em Engenharia de Petróleo e Gás Natural, com mestrado em Análise de Bacias e doutorado em Geologia pela UERJ, membro do Conselho de Geociências da NXT Energy Solutions, no Canadá, fundador e diretor de diversas empresas ambientais e de tecnologia dedicadas ao tratamento de esgoto sanitário e afluentes industriais, coordenou cursos de pós-graduação em gestão ambiental e ministrou aulas em diversas universidades. Participou de diversos projetos de desenvolvimento sustentável e entregou à Comissão de Elaboração
da Lei de Política Municipal de Educação Ambiental em Petrópolis. É perito em biotecnologia do petróleo e especialista em saneamento e passivos ambientais. Dirigiu projetos de recuperação e remediação de grandes complexos de refino de petróleo na Venezuela, Uruguai e outros países da América Latina, como Ásia, África, Oriente Médio e Sudeste Asiático. É fundador-presidente da Academia Brasileira Ambientalista de Letras. Receba os aplausos do Poder Legislativo Municipal. Bem, senhores e senhoras, assim passamos ao final de nossa celebração. Convido a todos que fiquemos de pé para a execução do hino de Petrópolis. Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente desta casa para as considerações finais. Vereador Rony Medeiros. Senhoras e senhores, todos prezados, estamos chegando ao final dessa solenidade e agradeço, em nome do Poder Legislativo Municipal, mais uma vez a participação de todos, esperando que este evento continue servindo de combustível para a conscientização da preservação do meio ambiente. Assim, encerro e muito obrigado, e a casa se sente orgulhosa com a presença de todos vocês. Muito obrigado, boa noite.